assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa no presente, com Clarence, uma jovem que vive na Espanha moderna. Ela leva uma vida aparentemente comum, até que um dia descobre algo que muda completamente a maneira como vê sua própria família. Quando seu pai morre, ela encontra um bilhete que menciona Fernando Poo, uma antiga colônia espanhola na Guiné Equatorial. Curiosa e movida por uma sensação estranha de que há algo escondido nas origens de sua família, Clarence decide investigar. E é aí que o filme começa a alternar entre passado e presente, revelando uma história que estava enterrada sob décadas de silêncio. Voltamos então para os anos 1950, quando os espanhóis ainda exploravam as plantações de cacau na África. Lá, conhecemos Kilian, o tio de Clarence, que parte da fria montanha de Huesca, na Espanha, para trabalhar ao lado do pai e do irmão em uma fazenda de cacau em Fernando Poo. Ele é jovem, idealista e cheio de curiosidade pelo mundo, mas nada o prepara para o choque cultural e emocional que vai viver naquele pedaço de terra cercado por selva e mistérios. O lugar é lindo, mas também brutal. Há uma tensão constante entre colonos e nativos, entre o poder europeu e o povo africano, entre tradição e dominação. E no meio disso tudo, floresce algo que ninguém esperava, um amor impossível. Kilian se apaixona por Bizila, uma mulher negra da tribo Bubi. Ela é forte, misteriosa e completamente diferente de tudo que ele já conheceu. O problema? Naquela época, esse tipo de relacionamento era praticamente um crime, tanto para os espanhóis quanto para os africanos. O amor dos dois nasce em segredo, entre encontros escondidos e olhares proibidos. E quanto mais o sentimento cresce, mais o peso da realidade cai sobre eles. É aquele tipo de amor bonito e trágico, que você sente que vai doer antes mesmo de doer. Tudo começa com silêncio. Um silêncio que carrega lembranças e perguntas não respondidas. Clarence, a jovem que vive na Espanha atual, sente que sua vida entrou naquele modo automático, sem grandes surpresas. Até que um dia o destino decide abrir uma porta que ninguém na sua família ousava tocar. Quando o pai dela morre, ele deixa para trás um bilhete antigo, simples, mas carregado de peso. Nele, há apenas algumas palavras e o nome Fernando Poo. E é aí que a história começa a pulsar. Clarence não sabe o que significa, mas o instinto diz que aquilo é importante. E, como acontece em boas histórias, ela decide seguir esse fio do mistério até o fim. Enquanto Clarence começa sua busca por respostas, o filme faz um salto no tempo, daqueles que te transportam completamente e nos joga direto nos anos 1950, na fria e montanhosa região de Huesca, no norte da Espanha. Lá vive Kilian, o tio de Clarence, ainda jovem, com o olhar curioso de quem quer ver o mundo além das montanhas cobertas de neve. Kilian cresce ouvindo histórias sobre a colônia onde o pai e o irmão trabalham, uma plantação de cacau em Fernando Poo. É um lugar que soa quase mítico, quente, distante, misterioso. E quando ele finalmente tem a chance de partir para lá, ele não pensa duas vezes. A viagem é longa, feita de mares agitados, navios lotados e aquela sensação de estar deixando uma parte de si prisma para trás. Quando Kilian chega na ilha, tudo é diferente. O ar é pesado, úmido, o sol é quase cruel e a selva parece viva, como se estivesse observando cada passo. Ele é recebido pelo irmão, Jacobo, que já vive ali há anos, endurecido pela rotina da colônia e pelas tensões do lugar. O reencontro é caloroso, mas logo se percebe que há um abismo entre os dois. Kilian ainda tem um brilho de esperança nos olhos, enquanto Jacobo já se acostumou à dureza e à hierarquia daquele sistema colonial. A fazenda de cacau onde trabalham é um mundo à parte. De um lado, os espanhóis, donos das terras e do poder. Do outro, os trabalhadores nativos, que vivem sob regras rígidas e injustas. É uma estrutura que parece estável, mas há rachaduras em tudo, nas relações, nas tradições, nas crenças. E no meio disso tudo, floresce algo que ninguém esperava, um amor impossível.
É nesse cenário que ele vê, pela primeira vez, Bizila, uma mulher da tribo Bubi, de presença forte, olhar sereno e postura que impõe respeito. Ela não é como as outras mulheres que Killian conhece. Bizila tem uma calma que parece vir da própria terra e um olhar que atravessa. No começo, é apenas curiosidade. Ele a observa à distância, tentando entender aquele novo universo. Mas há algo nela que o prende, algo que vai crescendo aos poucos, mesmo sem palavras. Ela encontra fotos antigas, documentos escondidos e até cartas que sugerem que seu tio Killian teve uma ligação intensa com alguém na África. Mas ninguém na família fala sobre isso. É como se aquele pedaço da história tivesse sido apagado de propósito. E quanto mais ela descobre, mais percebe que o silêncio carrega dor, culpa e um segredo que atravessou gerações. De volta aos anos 50, Killian começa a perceber o peso do sistema que o cerca. Ele vê injustiças sendo tratadas como rotina e começa a questionar o modo como os espanhóis dominam os nativos. Aos poucos, ele vai se afastando das festas dos colonos e se aproximando das batidas de tambor e das histórias contadas à beira da fogueira pelos locais. Há algo ali que o chama, uma verdade que ele ainda não entende, mas sente. A chegada de Killian na ilha é como uma semente sendo plantada. Ele ainda não sabe, mas aquele lugar vai mudar tudo na vida dele. O calor, o cacau, a música e principalmente Bizila vão transformar o jovem idealista em um homem dividido entre dois mundos. É o começo de uma jornada que vai atravessar décadas e que um dia será desenterrada por Clarence como a raiz antiga que nunca deixou de pulsar. O sol de Fernandpur parece que nunca descansa. Ele bate forte o dia inteiro, fazendo o ar tremer e a pele arder como se a própria terra estivesse viva e respirando. É nesse cenário intenso que Killian começa a se transformar. Aos poucos, o rapaz europeu de olhar curioso dá lugar a um homem que sente o peso das diferenças e das injustiças. A plantação de cacau, que antes parecia uma simples oportunidade de trabalho, revela suas sombras, os nativos sendo tratados como mão de obra barata, as punições brutais, o silêncio que domina os rostos dos trabalhadores. E quanto mais Killian vê, mais o seu coração se inquieta. Ele tenta manter distância, cumprir seu papel como bom espanhol, mas há algo dentro dele que o empurra para o outro lado, o lado humano, o lado que não aceita calado o sofrimento dos outros. E é nesse vai e vem entre o que é certo e o que é esperado que surge Bizila de novo. Sempre calma, sempre observando. Ela é uma mulher diferente, com uma força que não vem da imposição, mas da serenidade. Quando fala, é como se o tempo diminuísse o ritmo. Quando sorri, o mundo parece mais simples. E Killian, mesmo sem querer, começa a se perder naquele olhar que carrega a sabedoria da terra e o mistério da selva. Os dois vivem em universos que não deveriam se cruzar. Ele é o filho do colonizador, branco, europeu, carregando o peso do poder que domina. Ela é uma mulher da tribo Bubi, filha do lugar, cercada de tradições, orgulho e resistência. O contato entre eles é visto como algo proibido, quase um sacrilégio. Mas o destino não costuma pedir permissão. Tudo começa de forma quase silenciosa. Um olhar demorado, uma conversa curta, um gesto de cuidado. Killian se interessa pelas histórias de Bizila, pelas lendas do povo Bubi, pelos rituais que celebram a natureza e os ancestrais. Ele quer entender aquele mundo de verdade, e ela, mesmo com receio, começa a ver nele algo diferente. Ao contrário dos outros colonos, Killian escuta. Ele não fala com arrogância, não trata ninguém como inferior, e é ali no meio do contraste entre o calor e o medo que nasce um sentimento impossível de conter. Os encontros entre os dois são escondidos, quase sussurrados pela selva. Às vezes é só um toque rápido de mãos, outras vezes um abraço roubado entre o cheiro do cacau e o som dos tambores. Eles vivem o amor como quem foge de um incêndio, sabendo que cada segundo é perigoso, mas incapazes de resistir à chama. E o filme mostra isso com uma sensibilidade impressionante. A mistura da paixão e da culpa, da ternura e da tensão. Cada cena entre Killian e Bizila carrega uma beleza triste, porque o espectador sente que aquilo não pode terminar bem. Enquanto isso, a tensão política na colônia começa a crescer. Há rumores de rebeliões,
de revoltas silenciosas entre os trabalhadores, o governo espanhol começa a perder o controle sobre o território e o medo se espalha entre os colonos. Killian se vê no meio de um fogo cruzado. Ele entende os dois lados, mas não pertence completamente a nenhum. E para piorar, seu irmão Jacobo começa a desconfiar de que há algo entre ele e Bizila. Jacobo representa o oposto. Ele é o retrato do homem que se deixou endurecer pela colônia. Vê os nativos como subordinados, não como iguais. E a ideia de um relacionamento entre um espanhol e uma mulher africana o enche de raiva. A história começa no presente, com Clarence, uma jovem que vive na Espanha moderna. Ela leva uma vida aparentemente comum, até que um dia descobre algo que muda completamente a maneira como vê sua própria família. Quando seu pai morre, ela encontra um bilhete que menciona Fernando Poo, uma antiga colônia espanhola na Guiné Equatorial. Curiosa e movida por uma sensação estranha de que há algo escondido nas origens de sua família, Clarence decide investigar. E é aí que o filme começa a alternar entre passado e presente, revelando uma história que estava enterrada sob décadas de silêncio. Voltamos então para os anos 1950, quando os espanhóis ainda exploravam as plantações de cacau na África. Lá, conhecemos Killian, o tio de Clarence, que parte da fria montanha de Huesca, na Espanha, para trabalhar ao lado do pai e do irmão em uma fazenda de cacau em Fernando Poo. Ele é jovem, idealista e cheio de curiosidade pelo mundo, mas nada o prepara para o choque cultural e emocional que vai viver naquele pedaço de terra cercado por selva e mistérios. O lugar é lindo, mas também brutal. Há uma tensão constante entre colonos e nativos, entre o poder europeu e o povo africano, entre tradição e dominação. E no meio disso tudo, floresce algo que ninguém esperava, um amor impossível. Killian se apaixona por Bizila, uma mulher negra da tribo Bubi. Ela é forte, misteriosa e completamente diferente de tudo que ele já conheceu. O problema? Naquela época, esse tipo de relacionamento era praticamente um crime, tanto para os espanhóis quanto para os africanos. O amor dos dois nasce em segredo, entre encontros escondidos e olhares proibidos. E quanto mais o sentimento cresce, mais o peso da realidade cai sobre eles. É aquele tipo de amor bonito e trágico, que você sente que vai doer antes mesmo de doer. Tudo começa com silêncio. Um silêncio que carrega lembranças e perguntas não respondidas. Clarence, a jovem que vive na Espanha atual, sente que sua vida entrou naquele modo automático, sem grandes surpresas. Até que um dia o destino decide abrir uma porta que ninguém na sua família ousava tocar. Quando o pai dela morre, ele deixa para trás um bilhete antigo, simples, mas carregado de peso. Nele, há apenas algumas palavras e o nome Fernando Poo. E é aí que a história começa a pulsar. Clarence não sabe o que significa, mas o instinto diz que aquilo é importante. E, como acontece em boas histórias, ela decide seguir esse fio do mistério até o fim. Enquanto Clarence começa sua busca por respostas, o filme faz um salto no tempo, daqueles que te transportam completamente e nos joga direto nos anos 1950, na fria e montanhosa região de Huesca, no norte da Espanha. Lá vive Killian, o tio de Clarence, ainda jovem, com o olhar curioso de quem quer ver o mundo além das montanhas cobertas de neve. Killian cresce ouvindo histórias sobre a colônia onde o pai e o irmão trabalham, uma plantação de cacau em Fernando Poo. É um lugar que soa quase mítico, quente, distante, misterioso. E quando ele finalmente tem a chance de partir para lá, ele não pensa duas vezes. A viagem é longa, feita de mares agitados, navios lotados e aquela sensação de estar deixando uma parte de si prisma para trás. Quando Killian chega na ilha, tudo é diferente. O ar é pesado, úmido, o sol é quase cruel e a selva parece viva, como se estivesse observando cada passo. Ele é recebido pelo irmão, Jacobo, que já vive ali há anos, endurecido pela rotina da colônia e pelas tensões do lugar. O reencontro é caloroso, mas logo se percebe que há um abismo entre os dois. Killian ainda tem um brilho de esperança nos olhos, enquanto Jacobo já se acostumou à dureza e à hierarquia daquele sistema colonial. A fazenda de cacau onde trabalham é um mundo à parte. De um lado,
os espanhóis, donos das terras e do poder. Do outro, os trabalhadores nativos, que vivem sob regras rígidas e injustas. É uma estrutura que parece estável, mas há rachaduras em tudo, nas relações, nas tradições, nas crenças. E no meio disso tudo, floresce algo que ninguém esperava, um amor impossível. É nesse cenário que ele vê, pela primeira vez, Bizila, uma mulher da tribo Bubi, de presença forte, olhar sereno e postura que impõe respeito. Ela não é como as outras mulheres que Killian conhece. Bizila tem uma calma que parece vir da própria terra e um olhar que atravessa. No começo, é apenas curiosidade. Ele a observa à distância, tentando entender aquele novo universo. Mas há algo nela que o prende, algo que vai crescendo aos poucos, mesmo sem palavras. Ela encontra fotos antigas, documentos escondidos e até cartas que sugerem que seu tio Killian teve uma ligação intensa com alguém na África. Mas ninguém na família fala sobre isso. É como se aquele pedaço da história tivesse sido apagado de propósito. E quanto mais ela descobre, mais percebe que o silêncio carrega dor, culpa e um segredo que atravessou gerações. De volta aos anos 50, Killian começa a perceber o peso do sistema que o cerca. Ele vê injustiças sendo tratadas como rotina e começa a questionar o modo como os espanhóis dominam os nativos. Aos poucos, ele vai se afastando das festas dos colonos e se aproximando das batidas de tambor e das histórias contadas à beira da fogueira pelos locais. Há algo ali que o chama, uma verdade que ele ainda não entende, mas sente. A chegada de Killian na ilha é como uma semente sendo plantada. Ele ainda não sabe, mas aquele lugar vai mudar tudo na vida dele. O calor, o cacau, a música e principalmente Bizila vão transformar o jovem idealista em um homem dividido entre dois mundos. É o começo de uma jornada que vai atravessar décadas e que um dia será desenterrada por Clarence como a raiz antiga que nunca deixou de pulsar. O sol de Fernando Poo parece que nunca descansa. Ele bate forte o dia inteiro, fazendo o ar tremer e a pele arder como se a própria terra estivesse viva e respirando. É nesse cenário intenso que Killian começa a se transformar. Aos poucos, o rapaz europeu de olhar curioso dá lugar a um homem que sente o peso das diferenças e das injustiças. A plantação de cacau, que antes parecia uma simples oportunidade de trabalho, revela suas sombras, os nativos sendo tratados como mão de obra barata, as punições brutais, o silêncio que domina os rostos dos trabalhadores. E quanto mais Killian vê, mais o seu coração se inquieta. Ele tenta manter distância, cumprir seu papel como bom espanhol, mas há algo dentro dele que o empurra para outro lado, o lado humano, o lado que não aceita calado o sofrimento dos outros. E é nesse vai e vem entre o que é certo e o que é esperado que surge Bizila de novo. Sempre calma, sempre observando. Ela é uma mulher diferente, com uma força que não vem da imposição, mas da serenidade. Quando fala, é como se o tempo diminuísse o ritmo. Quando sorri, o mundo parece mais simples. E Killian, mesmo sem querer, começa a se perder naquele olhar que carrega a sabedoria da terra e o mistério da selva. Os dois vivem em universos que não deveriam se cruzar. Ele é o filho do colonizador, branco, europeu, carregando o peso do poder que domina. Ela é uma mulher da tribo Bubi, filha do lugar, cercada de tradições, orgulho e resistência. O contato entre eles é visto como algo proibido, quase um sacrilégio. Mas o destino não costuma pedir permissão. Tudo começa de forma quase silenciosa. Um olhar demorado, uma conversa curta, um gesto de cuidado. Killian se interessa pelas histórias de Bizila, pelas lendas do povo Bubi, pelos rituais que celebram a natureza e os ancestrais. Ele quer entender aquele mundo de verdade, e ela, mesmo com receio, começa a ver nele algo diferente. Ao contrário dos outros colonos, Killian escuta. Ele não fala com arrogância, não trata ninguém como inferior, e é ali no meio do contraste entre o calor e o medo que nasce um sentimento impossível de conter. Os encontros entre os dois são escondidos, quase sussurrados pela selva. Às vezes é só um toque rápido de mãos, outras vezes um abraço roubado entre o cheiro do cacau e o som dos tambores. Eles vivem o amor como quem foge de um incêndio, sabendo que cada segundo é perigoso, mas incapazes de resistir à chama.
e o filme mostra isso com uma sensibilidade impressionante. A mistura da paixão e da culpa, da ternura e da tensão. Cada cena entre Killian e Bizila carrega uma beleza triste, porque o espectador sente que aquilo não pode terminar bem. Enquanto isso, a tensão política na colônia começa a crescer. Há rumores de rebeliões, de revoltas silenciosas entre os trabalhadores. O governo espanhol começa a perder o controle sobre o território e o medo se espalha entre os colonos. Killian se vê no meio de um fogo cruzado. Ele entende os dois lados, mas não pertence completamente a nenhum. E para piorar, seu irmão Jacobo começa a desconfiar de que há algo entre ele e Bizila. Jacobo representa o oposto. Ele é o retrato do homem que se deixou endurecer pela colônia. Vê os nativos como subordinados, não como iguais. E a ideia de um relacionamento entre um espanhol e uma mulher africana o enche de raiva. A história começa no presente, com Clarence, uma jovem que vive na Espanha moderna. Ela leva uma vida aparentemente comum, até que um dia descobre algo que muda completamente a maneira como vê sua própria família. Quando seu pai morre, ela encontra um bilhete que menciona Fernando Poo, uma antiga colônia espanhola na Guiné Equatorial. Curiosa e movida por uma sensação estranha de que há algo escondido nas origens de sua família, Clarence decide investigar. E é aí que o filme começa a alternar entre passado e presente, revelando uma história que estava enterrada sob décadas de silêncio. Voltamos então para os anos 1950, quando os espanhóis ainda exploravam as plantações de cacau na África. Lá, conhecemos Killian, o tio de Clarence, que parte da fria montanha de Huesca, na Espanha, para trabalhar ao lado do pai e do irmão em uma fazenda de cacau em Fernando Poo. Ele é jovem, idealista e cheio de curiosidade pelo mundo, mas nada o prepara para o choque cultural e emocional que vai viver naquele pedaço de terra cercado por selva e mistérios. O lugar é lindo, mas também brutal. Há uma tensão constante entre colonos e nativos, entre o poder europeu e o povo africano, entre tradição e dominação. E no meio disso tudo, floresce algo que ninguém esperava, um amor impossível. Killian se apaixona por Bizila, uma mulher negra da tribo Bubi. Ela é forte, misteriosa e completamente diferente de tudo que ele já conheceu. O problema? Naquela época, esse tipo de relacionamento era praticamente um crime, tanto para os espanhóis quanto para os africanos. O amor dos dois nasce em segredo, entre encontros escondidos e olhares proibidos. E quanto mais o sentimento cresce, mais o peso da realidade cai sobre eles. É aquele tipo de amor bonito e trágico, que você sente que vai doer antes mesmo de doer. Tudo começa com silêncio. Um silêncio que carrega lembranças e perguntas não respondidas. Clarence, a jovem que vive na Espanha atual, sente que sua vida entrou naquele modo automático, sem grandes surpresas. Até que um dia o destino decide abrir uma porta que ninguém na sua família ousava tocar. Quando o pai dela morre, ele deixa para trás um bilhete antigo, simples, mas carregado de peso. Nele, há apenas algumas palavras e o nome Fernando Poo. E é aí que a história começa a pulsar. Clarence não sabe o que significa, mas o instinto diz que aquilo é importante. E, como acontece em boas histórias, ela decide seguir esse fio do mistério até o fim. Enquanto Clarence começa sua busca por respostas, o filme faz um salto no tempo, daqueles que te transportam completamente e nos joga direto nos anos 1950, na fria e montanhosa região de Huesca, no norte da Espanha. Lá vive Killian, o tio de Clarence, ainda jovem, com o olhar curioso de quem quer ver o mundo além das montanhas cobertas de neve. Killian cresce ouvindo histórias sobre a colônia onde o pai e o irmão trabalham, uma plantação de cacau em Fernando Poo. É um lugar que soa quase mítico, quente, distante, misterioso. E quando ele finalmente tem a chance de partir para lá, ele não pensa duas vezes. A viagem é longa, feita de mares agitados, navios lotados e aquela sensação de estar deixando uma parte de si mesma para trás. Quando Killian chega na ilha, tudo é diferente. O ar é pesado, úmido, o sol é quase cruel e a selva parece viva, como se estivesse observando cada passo. Ele é recebido pelo irmão, Jacobo, que já vive ali há anos.
endurecido pela rotina da colônia e pelas tensões do lugar. O reencontro é caloroso, mas logo se percebe que há um abismo entre os dois. Killian ainda tem um brilho de esperança nos olhos, enquanto Jacobo já se acostumou à dureza e à hierarquia daquele sistema colonial. A fazenda de cacau onde trabalham é um mundo à parte. De um lado, os espanhóis, donos das terras e do poder. Do outro, os trabalhadores nativos, que vivem sob regras rígidas e injustas. É uma estrutura que parece estável, mas há rachaduras em tudo, nas relações, nas tradições, nas crenças. E no meio disso tudo, floresce algo que ninguém esperava, um amor impossível. É nesse cenário que ele vê, pela primeira vez, Bizila, uma mulher da tribo Bubi, de presença forte, olhar sereno e postura que impõe respeito. Ela não é como as outras mulheres que Killian conhece. Bizila tem uma calma que parece vir da própria terra e um olhar que atravessa. No começo, é apenas curiosidade. Ele a observa à distância, tentando entender aquele novo universo. Mas há algo nela que o prende, algo que vai crescendo aos poucos, mesmo sem palavras. Ela encontra fotos antigas, documentos escondidos e até cartas que sugerem que seu tio Killian teve uma ligação intensa com alguém na África. Mas ninguém na família fala sobre isso. É como se aquele pedaço da história tivesse sido apagado de propósito. E quanto mais ela descobre, mais percebe que o silêncio carrega dor, culpa e um segredo que atravessou gerações. De volta aos anos 50, Killian começa a perceber o peso do sistema que o cerca. Ele vê injustiças sendo tratadas como rotina e começa a questionar o modo como os espanhóis dominam os nativos. Aos poucos, ele vai se afastando das festas dos colonos e se aproximando das batidas de tambor e das histórias contadas à beira da fogueira pelos locais. Há algo ali que o chama, uma verdade que ele ainda não entende, mas sente. A chegada de Killian na ilha é como uma semente sendo plantada. Ele ainda não sabe, mas aquele lugar vai mudar tudo na vida dele. O calor, o cacau, a música e principalmente Bizila vão transformar o jovem idealista em um homem dividido entre dois mundos. É o começo de uma jornada que vai atravessar décadas e que um dia será desenterrada por Clarence como a raiz antiga que nunca deixou de pulsar. O sol de Fernandopur parece que nunca descansa. Ele bate forte o dia inteiro, fazendo o ar tremer e a pele arder como se a própria terra estivesse viva e respirando. É nesse cenário intenso que Killian começa a se transformar. Aos poucos, o rapaz europeu de olhar curioso dá lugar a um homem que sente o peso das diferenças e das injustiças. A plantação de cacau, que antes parecia uma simples oportunidade de trabalho, revela suas sombras, os nativos sendo tratados como mão de obra barata, as punições brutais, o silêncio que domina os rostos dos trabalhadores. E quanto mais Killian vê, mais o seu coração se inquieta. Ele tenta manter distância, cumprir seu papel como bom espanhol, mas há algo dentro dele que o empurra para o outro lado, o lado humano, o lado que não aceita calado o sofrimento dos outros. E é nesse vai e vem entre o que é certo e o que é esperado que surge Bizila de novo. Sempre calma, sempre observando. Ela é uma mulher diferente, com uma força que não vem da imposição, mas da serenidade. Quando fala, é como se o tempo diminuísse o ritmo. Quando sorri, o mundo parece mais simples. E Killian, mesmo sem querer, começa a se perder naquele olhar que carrega a sabedoria da terra e o mistério da selva. Os dois vivem em universos que não deveriam se cruzar. Ele é o filho do colonizador, branco, europeu, carregando o peso do poder que domina. Ela é uma mulher da tribo Bubi, filha do lugar, cercada de tradições, orgulho e resistência. O contato entre eles é visto como algo proibido, quase um sacrilégio. Mas o destino não costuma pedir permissão. Tudo começa de forma quase silenciosa. Um olhar demorado, uma conversa curta, um gesto de cuidado. Killian se interessa pelas histórias de Bizila, pelas lendas do povo Bubi, pelos rituais que celebram a natureza e os ancestrais. Ele quer entender aquele mundo de verdade, e ela, mesmo com receio, começa a ver nele algo diferente. Ao contrário dos outros colonos, Killian escuta. Ele não fala com arrogância, não trata ninguém como inferior, e é ali no meio do contraste entre o calor e o medo
que nasce um sentimento impossível de conter. Os encontros entre os dois são escondidos, quase sussurrados pela selva. Às vezes é só um toque rápido de mãos, outras vezes um abraço roubado entre o cheiro do cacau e o som dos tambores. Eles vivem o amor como quem foge de um incêndio, sabendo que cada segundo é perigoso, mas incapazes de resistir à chama. E o filme mostra isso com uma sensibilidade impressionante. A mistura da paixão e da culpa, da ternura e da tensão. Cada cena entre Cillian e Bizila carrega uma beleza triste, porque o espectador sente que aquilo não pode terminar bem. Enquanto isso, a tensão política na colônia começa a crescer. Há rumores de rebeliões, de revoltas silenciosas entre os trabalhadores. O governo espanhol começa a perder o controle sobre o território e o medo se espalha entre os colonos. Cillian se vê no meio de um fogo cruzado. Ele entende os dois lados, mas não pertence completamente a nenhum. E para piorar, seu irmão Jacobo começa a desconfiar de que há algo entre ele e Bizila. Jacobo representa o oposto. Ele é o retrato do homem que se deixou endurecer pela colônia. Vê os nativos como subordinados, não como iguais. E a ideia de um relacionamento entre um espanhol e uma mulher africana o enche de raiva. A história começa no presente, com Clarence, uma jovem que vive na Espanha moderna. Ela leva uma vida aparentemente comum, até que um dia descobre algo que muda completamente a maneira como vê sua própria família. Quando seu pai morre, ela encontra um bilhete que menciona Fernando Poo, uma antiga colônia espanhola na Guiné Equatorial. Curiosa e movida por uma sensação estranha de que há algo escondido nas origens de sua família, Clarence decide investigar. E é aí que o filme começa a alternar entre passado e presente, revelando uma história que estava enterrada sob décadas de silêncio. Voltamos então para os anos 1950, quando os espanhóis ainda exploravam as plantações de cacau na África. Lá, conhecemos Cillian, o tio de Clarence, que parte da fria montanha de Huesca, na Espanha, para trabalhar ao lado do pai e do irmão em uma fazenda de cacau em Fernando Poo. Ele é jovem, idealista e cheio de curiosidade pelo mundo. Mas nada o prepara para o choque cultural e emocional que vai viver naquele pedaço de terra cercado por selva e mistérios. O lugar é lindo, mas também brutal. Há uma tensão constante entre colonos e nativos, entre o poder europeu e o povo africano, entre tradição e dominação. E no meio disso tudo, floresce algo que ninguém esperava, um amor impossível. Cillian se apaixona por Bizila, uma mulher negra da tribo Bubi. Ela é forte, misteriosa e completamente diferente de tudo que ele já conheceu. O problema? Naquela época, esse tipo de relacionamento era praticamente um crime, tanto para os espanhóis quanto para os africanos. O amor dos dois nasce em segredo, entre encontros escondidos e olhares proibidos. E quanto mais o sentimento cresce, mais o peso da realidade cai sobre eles. É aquele tipo de amor bonito e trágico, que você sente que vai doer antes mesmo de doer. Tudo começa com silêncio. Um silêncio que carrega lembranças e perguntas não respondidas. Clarence, a jovem que vive na Espanha atual, sente que sua vida entrou naquele modo automático, sem grandes surpresas. Até que um dia o destino decide abrir uma porta que ninguém na sua família ousava tocar. Quando o pai dela morre, ele deixa para trás um bilhete antigo, simples, mas carregado de peso. Nele, há apenas algumas palavras e o nome Fernando Poo. E é aí que a história começa a pulsar. Clarence não sabe o que significa, mas o instinto diz que aquilo é importante. E, como acontece em boas histórias, ela decide seguir esse fio do mistério até o fim. Enquanto Clarence começa sua busca por respostas, o filme faz um salto no tempo, daqueles que te transportam completamente e nos joga direto nos anos 1950, na fria e montanhosa região de Huesca, no norte da Espanha. Lá vive Cillian, o tio de Clarence, ainda jovem, com o olhar curioso de quem quer ver o mundo além das montanhas cobertas de neve. Cillian cresce ouvindo histórias sobre a colônia onde o pai e o irmão trabalham, uma plantação de cacau em Fernando Poo. É um lugar que soa quase mítico, quente, distante, misterioso. E quando ele finalmente tem a chance de partir para lá, ele não pensa duas vezes.
A viagem é longa, feita de mares agitados, navios lotados e aquela sensação de estar deixando uma parte de si prisma para trás. Quando Killian chega na ilha, tudo é diferente. O ar é pesado, úmido, o sol é quase cruel e a selva parece viva, como se estivesse observando cada passo. Ele é recebido pelo irmão, Jacobo, que já vive ali há anos, endurecido pela rotina da colônia e pelas tensões do lugar. O reencontro é caloroso, mas logo se percebe que há um abismo entre os dois. Killian ainda tem um brilho de esperança nos olhos, enquanto Jacobo já se acostumou à dureza e à hierarquia daquele sistema colonial. A fazenda de cacau onde trabalham é um mundo à parte. De um lado, os espanhóis, donos das terras e do poder. Do outro, os trabalhadores nativos, que vivem sobre regras rígidas e injustas. É uma estrutura que parece estável, mas há rachaduras em tudo, nas relações, nas tradições, nas crenças. E no meio disso tudo, floresce algo que ninguém esperava, um amor impossível. É nesse cenário que ele vê, pela primeira vez, Bizila, uma mulher da tribo Bubi, de presença forte, olhar sereno e postura que impõe respeito. Ela não é como as outras mulheres que Killian conhece. Bizila tem uma calma que parece vir da própria terra e um olhar que atravessa. No começo, é apenas curiosidade. Ele a observa à distância, tentando entender aquele novo universo. Mas há algo nela que o prende, algo que vai crescendo aos poucos, mesmo sem palavras. Ela encontra fotos antigas, documentos escondidos e até cartas que sugerem que seu tio Killian teve uma ligação intensa com alguém na África. Mas ninguém na família fala sobre isso. É como se aquele pedaço da história tivesse sido apagado de propósito. E quanto mais ela descobre, mais percebe que o silêncio carrega dor, culpa e um segredo que atravessou gerações. De volta aos anos 50, Killian começa a perceber o peso do sistema que o cerca. Ele vê injustiças sendo tratadas como rotina e começa a questionar o modo como os espanhóis dominam os nativos. Aos poucos, ele vai se afastando das festas dos colonos e se aproximando das batidas de tambor e das histórias contadas à beira da fogueira pelos locais. Há algo ali que o chama, uma verdade que ele ainda não entende, mas sente. A chegada de Killian na ilha é como uma semente sendo plantada. Ele ainda não sabe, mas aquele lugar vai mudar tudo na vida dele. O calor, o cacau, a música e principalmente Bizila vão transformar o jovem idealista em um homem dividido entre dois mundos. É o começo de uma jornada que vai atravessar décadas e que um dia será desenterrada por Clarence como a raiz antiga que nunca deixou de pulsar. O sol de Fernandopur parece que nunca descansa. Ele bate forte o dia inteiro, fazendo o ar tremer e a pele arder como se a própria terra estivesse viva e respirando. É nesse cenário intenso que Killian começa a se transformar. Aos poucos, o rapaz europeu de olhar curioso dá lugar a um homem que sente o peso das diferenças e das injustiças. A plantação de cacau, que antes parecia uma simples oportunidade de trabalho, revela suas sombras, os nativos sendo tratados como mão de obra barata, as punições brutais, o silêncio que domina os rostos dos trabalhadores. E quanto mais Killian vê, mais o seu coração se inquieta. Ele tenta manter distância, cumprir seu papel como bom espanhol, mas há algo dentro dele que o empurra para o outro lado, o lado humano, o lado que não aceita calado o sofrimento dos outros. E é nesse vai e vem entre o que é certo e o que é esperado que surge Bizila de novo. Sempre calma, sempre observando. Ela é uma mulher diferente, com uma força que não vem da imposição, mas da serenidade. Quando fala, é como se o tempo diminuísse o ritmo. Quando sorri, o mundo parece mais simples. E Killian, mesmo sem querer, começa a se perder naquele olhar que carrega a sabedoria da terra e o mistério da selva. Os dois vivem em universos que não deveriam se cruzar. Ele é o filho do colonizador, branco, europeu, carregando o peso do poder que domina. Ela é uma mulher da tribo Bubi, filha do lugar, cercada de tradições, orgulho e resistência. O contato entre eles é visto como algo proibido, quase um sacrilégio. Mas o destino não costuma pedir permissão. Tudo começa de forma quase silenciosa. Um olhar demorado, uma conversa curta, um gesto de cuidado. Killian se interessa pelas histórias de Bizila,
pelas lendas do povo Bubi, pelos rituais que celebram a natureza e os ancestrais. Ele quer entender aquele mundo de verdade, e ela, mesmo com receio, começa a ver nele algo diferente. Ao contrário dos outros colonos, Killian escuta. Ele não fala com arrogância, não trata ninguém como inferior, e é ali no meio do contraste entre o calor e o medo que nasce um sentimento impossível de conter. Os encontros entre os dois são escondidos, quase sussurrados pela selva. Às vezes é só um toque rápido de mãos, outras vezes um abraço roubado entre o cheiro do cacau e o som dos tambores. Eles vivem o amor como quem foge de um incêndio, sabendo que cada segundo é perigoso, mas incapazes de resistir à chama. E o filme mostra isso com a sensibilidade impressionante. A mistura da paixão e da culpa, da ternura e da tensão. Cada cena entre Killian e Bizila carrega uma beleza triste, porque o espectador sente que aquilo não pode terminar bem. Enquanto isso, a tensão política na colônia começa a crescer. Há rumores de rebeliões, de revoltas silenciosas entre os trabalhadores. O governo espanhol começa a perder o controle sobre o território e o medo se espalha entre os colonos. Killian se vê no meio de um fogo cruzado. Ele entende os dois lados, mas não pertence completamente a nenhum. E para piorar, seu irmão Jacobo começa a desconfiar de que há algo entre ele e Bizila. Jacobo representa o oposto. Ele é o retrato do homem que se deixou endurecer pela colônia. Vê os nativos como subordinados, não como iguais. E a ideia de um relacionamento entre um espanhol e uma mulher africana o enche de raiva. A história começa no presente, com Clarence, uma jovem que vive na Espanha moderna. Ela leva uma vida aparentemente comum, até que um dia descobre algo que muda completamente a maneira como vê sua própria família. Quando seu pai morre, ela encontra um bilhete que menciona Fernando Poo, uma antiga colônia espanhola na Guiné Equatorial. Curiosa e movida por uma sensação estranha de que há algo escondido nas origens de sua família, Clarence decide investigar. E é aí que o filme começa a alternar entre passado e presente, revelando uma história que estava enterrada sob décadas de silêncio. Voltamos então para os anos 1950, quando os espanhóis ainda exploravam as plantações de cacau na África. Lá, conhecemos Killian, o tio de Clarence, que parte da fria montanha de Huesca, na Espanha, para trabalhar ao lado do pai e do irmão em uma fazenda de cacau em Fernando Poo. Ele é jovem, idealista e cheio de curiosidade pelo mundo, mas nada o prepara para o choque cultural e emocional que vai viver naquele pedaço de terra cercado por selva e mistérios. O lugar é lindo, mas também brutal. Há uma tensão constante entre colonos e nativos, entre o poder europeu e o povo africano, entre tradição e dominação. E no meio disso tudo, floresce algo que ninguém esperava, um amor impossível. Killian se apaixona por Bizila, uma mulher negra da tribo Bubi. Ela é forte, misteriosa e completamente diferente de tudo que ele já conheceu. O problema? Naquela época, esse tipo de relacionamento era praticamente um crime, tanto para os espanhóis quanto para os africanos. O amor dos dois nasce em segredo, entre encontros escondidos e olhares proibidos. E quanto mais o sentimento cresce, mais o peso da realidade cai sobre eles. É aquele tipo de amor bonito e trágico, que você sente que vai doer antes mesmo de doer. Tudo começa com silêncio. Um silêncio que carrega lembranças e perguntas não respondidas. Clarence, a jovem que vive na Espanha atual, sente que sua vida entrou naquele modo automático, sem grandes surpresas. Até que um dia o destino decide abrir uma porta que ninguém na sua família ousava tocar. Quando o pai dela morre, ele deixa para trás um bilhete antigo, simples, mas carregado de peso. Nele, há apenas algumas palavras e o nome Fernando Poo. E é aí que a história começa a pulsar. Clarence não sabe o que significa, mas o instinto diz que aquilo é importante. E, como acontece em boas histórias, ela decide seguir esse fio do mistério até o fim. Enquanto Clarence começa sua busca por respostas, o filme faz um salto no tempo, daqueles que te transportam completamente e nos joga direto nos anos 1950, na fria e montanhosa região de Huesca, no norte da Espanha. Lá vive Killian, o tio de Clarence,
Ainda jovem, com o olhar curioso de quem quer ver o mundo além das montanhas cobertas de neve. Killian cresce ouvindo histórias sobre a colônia onde o pai e o irmão trabalham, uma plantação de cacau em Fernando Po. É um lugar que soa quase mítico, quente, distante, misterioso. E quando ele finalmente tem a chance de partir para lá, ele não pensa duas vezes. A viagem é longa, feita de mares agitados, navios lotados e aquela sensação de estar deixando uma parte de si prisma para trás. Quando Killian chega na ilha, tudo é diferente. O ar é pesado, úmido, o sol é quase cruel e a selva parece viva, como se estivesse observando cada passo. Ele é recebido pelo irmão, Jacobo, que já vive ali há anos, endurecido pela rotina da colônia e pelas tensões do lugar. O reencontro é caloroso, mas logo se percebe que há um abismo entre os dois. Killian ainda tem um brilho de esperança nos olhos, enquanto Jacobo já se acostumou à dureza e à hierarquia daquele sistema colonial. A fazenda de cacau onde trabalham é um mundo à parte. De um lado, os espanhóis, donos das terras e do poder. Do outro, os trabalhadores nativos, que vivem sob regras rígidas e injustas. É uma estrutura que parece estável, mas há rachaduras em tudo, nas relações, nas tradições, nas crenças. E no meio disso tudo, floresce algo que ninguém esperava, um amor impossível. É nesse cenário que ele vê, pela primeira vez, Bizila, uma mulher da tribo Bubi, de presença forte, olhar sereno e postura que impõe respeito. Ela não é como as outras mulheres que Killian conhece. Bizila tem uma calma que parece vir da própria terra e um olhar que atravessa. No começo, é apenas curiosidade. Ele a observa à distância, tentando entender aquele novo universo. Mas há algo nela que o prende, algo que vai crescendo aos poucos, mesmo sem palavras. Ela encontra fotos antigas, documentos escondidos e até cartas que sugerem que seu tio Killian teve uma ligação intensa com alguém na África. Mas ninguém na família fala sobre isso. É como se aquele pedaço da história tivesse sido apagado de propósito. E quanto mais ela descobre, mais percebe que o silêncio carrega dor, culpa e um segredo que atravessou gerações. De volta aos anos 50, Killian começa a perceber o peso do sistema que o cerca. Ele vê injustiças sendo tratadas como rotina e começa a questionar o modo como os espanhóis dominam os nativos. Aos poucos, ele vai se afastando das festas dos colonos e se aproximando das batidas de tambor e das histórias contadas à beira da fogueira pelos locais. Há algo ali que o chama, uma verdade que ele ainda não entende, mas sente. A chegada de Killian na ilha é como uma semente sendo plantada. Ele ainda não sabe, mas aquele lugar vai mudar tudo na vida dele. O calor, o cacau, a música e principalmente Bizila vão transformar o jovem idealista em um homem dividido entre dois mundos. É o começo de uma jornada que vai atravessar décadas e que um dia será desenterrada por Clarence como a raiz antiga que nunca deixou de pulsar. O sol de Fernando Po parece que nunca descansa. Ele bate forte o dia inteiro, fazendo o ar tremer e a pele arder como se a própria terra estivesse viva e respirando. É nesse cenário intenso que Killian começa a se transformar. Aos poucos, o rapaz europeu de olhar curioso dá lugar a um homem que sente o peso das diferenças e das injustiças. A plantação de cacau, que antes parecia uma simples oportunidade de trabalho, revela suas sombras, os nativos sendo tratados como mão de obra barata, as punições brutais, o silêncio que domina os rostos dos trabalhadores. E quanto mais Killian vê, mais o seu coração se inquieta. Ele tenta manter distância, cumprir seu papel como bom espanhol, mas há algo dentro dele que o empurra para o outro lado, o lado humano, o lado que não aceita calado o sofrimento dos outros. E é nesse vai e vem entre o que é certo e o que é esperado que surge Bizila de novo. Sempre calma, sempre observando. Ela é uma mulher diferente, com uma força que não vem da imposição, mas da serenidade. Quando fala, é como se o tempo diminuísse o ritmo. Quando sorri, o mundo parece mais simples. E Killian, mesmo sem querer, começa a se perder naquele olhar que carrega a sabedoria da terra e o mistério da selva. Os dois vivem em universos que não deveriam se cruzar. Ele é o filho do colonizador, branco, europeu, carregando o peso do poder que domina.
Ela é uma mulher da tribo Bubi, filha do lugar, cercada de tradições, orgulho e resistência. O contato entre eles é visto como algo proibido, quase um sacrilégio. Mas o destino não costuma pedir permissão. Tudo começa de forma quase silenciosa. Um olhar demorado, uma conversa curta, um gesto de cuidado. Killian se interessa pelas histórias de Ibizila, pelas lendas do povo Bubi, pelos rituais que celebram a natureza e os ancestrais. Ele quer entender aquele mundo de verdade, e ela, mesmo com receio, começa a ver nele algo diferente. Ao contrário dos outros colonos, Killian escuta. Ele não fala com arrogância, não trata ninguém como inferior, e é ali no meio do contraste entre o calor e o medo que nasce um sentimento impossível de conter. Os encontros entre os dois são escondidos, quase sussurrados pela selva. Às vezes é só um toque rápido de mãos, outras vezes um abraço roubado entre o cheiro do cacau e o som dos tambores. Eles vivem o amor como quem foge de um incêndio, sabendo que cada segundo é perigoso, mas incapazes de resistir à chama. E o filme mostra isso com a sensibilidade impressionante. A mistura da paixão e da culpa, da ternura e da tensão. Cada cena entre Killian e Ibizila carrega uma beleza triste, porque o espectador sente que aquilo não pode terminar bem. Enquanto isso, a tensão política na colônia começa a crescer. Há rumores de rebeliões, de revoltas silenciosas entre os trabalhadores. O governo espanhol começa a perder o controle sobre o território e o medo se espalha entre os colonos. Killian se vê no meio de um fogo cruzado. Ele entende os dois lados, mas não pertence completamente a nenhum. E para piorar, seu irmão Jacobo começa a desconfiar de que há algo entre ele e Ibizila. Jacobo representa o oposto. Ele é o retrato do homem que se deixou endurecer pela colônia. Vê os nativos como subordinados, não como iguais. E a ideia de um relacionamento entre um espanhol e uma mulher africana o enche de raiva. A história começa no presente, com Clarence, uma jovem que vive na Espanha moderna. Ela leva uma vida aparentemente comum, até que um dia descobre algo que muda completamente a maneira como vê sua própria família. Quando seu pai morre, ela encontra um bilhete que menciona Fernando Poo, uma antiga colônia espanhola na Guiné Equatorial. Curiosa e movida por uma sensação estranha de que há algo escondido nas origens de sua família, Clarence decide investigar. E é aí que o filme começa a alternar entre passado e presente, revelando uma história que estava enterrada sob décadas de silêncio. Voltamos então para os anos 1950, quando os espanhóis ainda exploravam as plantações de cacau na África. Lá, conhecemos Killian, o tio de Clarence, que parte da fria montanha de Huesca, na Espanha, para trabalhar ao lado do pai e do irmão em uma fazenda de cacau em Fernando Poo. Ele é jovem, idealista e cheio de curiosidade pelo mundo, mas nada o prepara para o choque cultural e emocional que vai viver naquele pedaço de terra cercado por selva e mistérios. O lugar é lindo, mas também brutal. Há uma tensão constante entre colonos e nativos, entre o poder europeu e o povo africano, entre tradição e dominação. E no meio disso tudo, floresce algo que ninguém esperava, um amor impossível. Killian se apaixona por Ibizila, uma mulher negra da tribo Bubi. Ela é forte, misteriosa e completamente diferente de tudo que ele já conheceu. O problema? Naquela época, esse tipo de relacionamento era praticamente um crime, tanto para os espanhóis quanto para os africanos. O amor dos dois nasce em segredo, entre encontros escondidos e olhares proibidos. E quanto mais o sentimento cresce, mais o peso da realidade cai sobre eles. É aquele tipo de amor bonito e trágico, que você sente que vai doer antes mesmo de doer. Tudo começa com silêncio. Um silêncio que carrega lembranças e perguntas não respondidas. Clarence, a jovem que vive na Espanha atual, sente que sua vida entrou naquele modo automático, sem grandes surpresas. Até que um dia o destino decide abrir uma porta que ninguém na sua família ousava tocar. Quando o pai dela morre, ele deixa para trás um bilhete antigo, simples, mas carregado de peso. Nele, há apenas algumas palavras e o nome Fernando Poo. E é aí que a história começa a pulsar. Clarence não sabe o que significa, mas o instinto diz que aquilo é importante.
E, como acontece em boas histórias, ela decide seguir esse fio do mistério até o fim. Enquanto Clarence começa sua busca por respostas, o filme faz um salto no tempo, daqueles que te transportam completamente e nos joga direto nos anos 1950, na fria e montanhosa região de Huesca, no norte da Espanha. Lá vive Killian, o tio de Clarence, ainda jovem, com o olhar curioso de quem quer ver o mundo além das montanhas cobertas de neve. Killian cresce ouvindo histórias sobre a colônia onde o pai e o irmão trabalham, uma plantação de cacau em Fernando Pô. É um lugar que soa quase mítico, quente, distante, misterioso. E quando ele finalmente tem a chance de partir para lá, ele não pensa duas vezes. A viagem é longa, feita de mares agitados, navios lotados e aquela sensação de estar deixando uma parte de si prisma para trás. Quando Killian chega na ilha, tudo é diferente. O ar é pesado, úmido, o sol é quase cruel e a selva parece viva, como se estivesse observando cada passo. Ele é recebido pelo irmão, Jacobo, que já vive ali há anos, endurecido pela rotina da colônia e pelas tensões do lugar. O reencontro é caloroso, mas logo se percebe que há um abismo entre os dois. Killian ainda tem um brilho de esperança nos olhos, enquanto Jacobo já se acostumou à dureza e à hierarquia daquele sistema colonial. A fazenda de cacau onde trabalham é um mundo à parte. De um lado, os espanhóis, donos das terras e do poder. Do outro, os trabalhadores nativos, que vivem sob regras rígidas e injustas. É uma estrutura que parece estável, mas há rachaduras em tudo, nas relações, nas tradições, nas crenças. E no meio disso tudo, floresce algo que ninguém esperava, um amor impossível. É nesse cenário que ele vê, pela primeira vez, Bizila, uma mulher da tribo Bubi, de presença forte, olhar sereno e postura que impõe respeito. Ela não é como as outras mulheres que Killian conhece. Bizila tem uma calma que parece vir da própria terra e um olhar que atravessa. No começo, é apenas curiosidade. Ele a observa à distância, tentando entender aquele novo universo. Mas há algo nela que o prende, algo que vai crescendo aos poucos, mesmo sem palavras. Ela encontra fotos antigas, documentos escondidos e até cartas que sugerem que seu tio Killian teve uma ligação intensa com alguém na África. Mas ninguém na família fala sobre isso. É como se aquele pedaço da história tivesse sido apagado de propósito. E quanto mais ela descobre, mais percebe que o silêncio carrega dor, culpa e um segredo que atravessou gerações. De volta aos anos 50, Killian começa a perceber o peso do sistema que o cerca. Ele vê injustiças sendo tratadas como rotina e começa a questionar o modo como os espanhóis dominam os nativos. Aos poucos, ele vai se afastando das festas dos colonos e se aproximando das batidas de tambor e das histórias contadas à beira da fogueira pelos locais. Há algo ali que o chama, uma verdade que ele ainda não entende, mas sente. A chegada de Killian na ilha é como uma semente sendo plantada. Ele ainda não sabe, mas aquele lugar vai mudar tudo na vida dele. O calor, o cacau, a música e principalmente Bizila vão transformar o jovem idealista em um homem dividido entre dois mundos. É o começo de uma jornada que vai atravessar décadas e que um dia será desenterrada por Clarence como a raiz antiga que nunca deixou de pulsar. O sol de Fernando Pô parece que nunca descansa. Ele bate forte o dia inteiro, fazendo o ar tremer e a pele arder como se a própria terra estivesse viva e respirando. É nesse cenário intenso que Killian começa a se transformar. Aos poucos, o rapaz europeu de olhar curioso dá lugar a um homem que sente o peso das diferenças e das injustiças. A plantação de cacau, que antes parecia uma simples oportunidade de trabalho, revela suas sombras, os nativos sendo tratados como mão de obra barata, as punições brutais, o silêncio que domina os rostos dos trabalhadores. E quanto mais Killian vê, mais o seu coração se inquieta. Ele tenta manter distância, cumprir seu papel como bom espanhol, mas há algo dentro dele que o empurra para outro lado, o lado humano, o lado que não aceita calado o sofrimento dos outros. E é nesse vai e vem entre o que é certo e o que é esperado que surge Bizila de novo. Sempre calma, sempre observando. Ela é uma mulher diferente, com uma força que não vem da imposição, mas da serenidade,
Quando fala, é como se o tempo diminuísse o ritmo. Quando sorri, o mundo parece mais simples. E Killian, mesmo sem querer, começa a se perder naquele olhar que carrega a sabedoria da terra e o mistério da selva. Os dois vivem em universos que não deveriam se cruzar. Ele é o filho do colonizador, branco, europeu, carregando o peso do poder que domina. Ela é uma mulher da tribo Bubi, filha do lugar, cercada de tradições, orgulho e resistência. O contato entre eles é visto como algo proibido, quase um sacrilégio. Mas o destino não costuma pedir permissão. Tudo começa de forma quase silenciosa. Um olhar demorado, uma conversa curta, um gesto de cuidado. Killian se interessa pelas histórias de Ibizila, pelas lendas do povo Bubi, pelos rituais que celebram a natureza e os ancestrais. Ele quer entender aquele mundo de verdade, e ela, mesmo com receio, começa a ver nele algo diferente. Ao contrário dos outros colonos, Killian escuta. Ele não fala com arrogância, não trata ninguém como inferior, e é ali no meio do contraste entre o calor e o medo que nasce um sentimento impossível de conter. Os encontros entre os dois são escondidos, quase sussurrados pela selva. Às vezes é só um toque rápido de mãos, outras vezes um abraço roubado entre o cheiro do cacau e o som dos tambores. Eles vivem o amor como quem foge de um incêndio, sabendo que cada segundo é perigoso, mas incapazes de resistir à chama. E o filme mostra isso com a sensibilidade impressionante. A mistura da paixão e da culpa, da ternura e da tensão. Cada cena entre Killian e Ibizila carrega uma beleza triste, porque o espectador sente que aquilo não pode terminar bem. Enquanto isso, a tensão política na colônia começa a crescer. Há rumores de rebeliões, de revoltas silenciosas entre os trabalhadores. O governo espanhol começa a perder o controle sobre o território e o medo se espalha entre os colonos. Killian se vê no meio de um fogo cruzado. Ele entende os dois lados, mas não pertence completamente a nenhum. E para piorar, seu irmão Jacobo começa a desconfiar de que há algo entre ele e Ibizila. Jacobo representa o oposto. Ele é o retrato do homem que se deixou endurecer pela colônia. Vê os nativos como subordinados, não como iguais. E a ideia de um relacionamento entre um espanhol e uma mulher africana o enche de raiva. A história começa no presente, com Clarence, uma jovem que vive na Espanha moderna. Ela leva uma vida aparentemente comum, até que um dia descobre algo que muda completamente a maneira como vê sua própria família. Quando seu pai morre, ela encontra um bilhete que menciona Fernando Poo, uma antiga colônia espanhola na Guiné Equatorial. Curiosa e movida por uma sensação estranha de que há algo escondido nas origens de sua família, Clarence decide investigar. E é aí que o filme começa a alternar entre passado e presente, revelando uma história que estava enterrada sob décadas de silêncio. Voltamos então para os anos 1950, quando os espanhóis ainda exploravam as plantações de cacau na África. Lá, conhecemos Killian, o tio de Clarence, que parte da fria montanha de Huesca, na Espanha, para trabalhar ao lado do pai e do irmão em uma fazenda de cacau em Fernando Poo. Ele é jovem, idealista e cheio de curiosidade pelo mundo, mas nada o prepara para o choque cultural e emocional que vai viver naquele pedaço de terra cercado por selva e mistérios. O lugar é lindo, mas também brutal. Há uma tensão constante entre colonos e nativos, entre o poder europeu e o povo africano, entre tradição e dominação. E no meio disso tudo, floresce algo que ninguém esperava, um amor impossível. Killian se apaixona por Ibizila, uma mulher negra da tribo Bubi. Ela é forte, misteriosa e completamente diferente de tudo que ele já conheceu. O problema? Naquela época, esse tipo de relacionamento era praticamente um crime, tanto para os espanhóis quanto para os africanos. O amor dos dois nasce em segredo, entre encontros escondidos e olhares proibidos. E quanto mais o sentimento cresce, mais o peso da realidade cai sobre eles. É aquele tipo de amor bonito e trágico, que você sente que vai doer antes mesmo de doer. Tudo começa com silêncio. Um silêncio que carrega lembranças e perguntas não respondidas. Clarence, a jovem que vive na Espanha atual, sente que sua vida entrou naquele modo automático, sem grandes surpresas.
Até que um dia o destino decide abrir uma porta que ninguém na sua família ousava tocar. Quando o pai dela morre, ele deixa para trás um bilhete antigo, simples, mas carregado de peso. Nele, há apenas algumas palavras e o nome Fernando Po. E é aí que a história começa a pulsar. Clarence não sabe o que significa, mas o instinto diz que aquilo é importante. E, como acontece em boas histórias, ela decide seguir esse fio do mistério até o fim. Enquanto Clarence começa sua busca por respostas, o filme faz um salto no tempo, daqueles que te transportam completamente e nos joga direto nos anos 1950, na fria e montanhosa região de Huesca, no norte da Espanha. Lá vive Killian, o tio de Clarence, ainda jovem, com um olhar curioso de quem quer ver o mundo além das montanhas cobertas de neve. Killian cresce ouvindo histórias sobre a colônia onde o pai e o irmão trabalham, uma plantação de cacau em Fernando Po. É um lugar que soa quase mítico, quente, distante, misterioso. E quando ele finalmente tem a chance de partir para lá, ele não pensa duas vezes. A viagem é longa, feita de mares agitados, navios lotados e aquela sensação de estar deixando uma parte de si prisma para trás. Quando Killian chega na ilha, tudo é diferente. O ar é pesado, úmido, o sol é quase cruel e a selva parece viva, como se estivesse observando cada passo. Ele é recebido pelo irmão, Jacobo, que já vive ali há anos, endurecido pela rotina da colônia e pelas tensões do lugar. O reencontro é caloroso, mas logo se percebe que há um abismo entre os dois. Killian ainda tem um brilho de esperança nos olhos, enquanto Jacobo já se acostumou à dureza e à hierarquia daquele sistema colonial. A fazenda de cacau onde trabalham é um mundo à parte. De um lado, os espanhóis, donos das terras e do poder. Do outro, os trabalhadores nativos, que vivem sob regras rígidas e injustas. É uma estrutura que parece estável, mas há rachaduras em tudo, nas relações, nas tradições, nas crenças. E no meio disso tudo, floresce algo que ninguém esperava, um amor impossível. É nesse cenário que ele vê, pela primeira vez, Bizila, uma mulher da tribo Bubi, de presença forte, olhar sereno e postura que impõe respeito. Ela não é como as outras mulheres que Killian conhece. Bizila tem uma calma que parece vir da própria terra e um olhar que atravessa. No começo, é apenas curiosidade. Ele a observa à distância, tentando entender aquele novo universo. Mas há algo nela que o prende, algo que vai crescendo aos poucos, mesmo sem palavras. Ela encontra fotos antigas, documentos escondidos e até cartas que sugerem que seu tio Killian teve uma ligação intensa com alguém na África. Mas ninguém na família fala sobre isso. É como se aquele pedaço da história tivesse sido apagado de propósito. E quanto mais ela descobre, mais percebe que o silêncio carrega dor, culpa e um segredo que atravessou gerações. De volta aos anos 50, Killian começa a perceber o peso do sistema que o cerca. Ele vê injustiças sendo tratadas como rotina e começa a questionar o modo como os espanhóis dominam os nativos. Aos poucos, ele vai se afastando das festas dos colonos e se aproximando das batidas de tambor e das histórias contadas à beira da fogueira pelos locais. Há algo ali que o chama, uma verdade que ele ainda não entende, mas sente. A chegada de Killian na ilha é como uma semente sendo plantada. Ele ainda não sabe, mas aquele lugar vai mudar tudo na vida dele. O calor, o cacau, a música e principalmente Bizila vão transformar o jovem idealista em um homem dividido entre dois mundos. É o começo de uma jornada que vai atravessar décadas e que um dia será desenterrada por Clarence como a raiz antiga que nunca deixou de pulsar. O sol de Fernando Po parece que nunca descansa. Ele bate forte o dia inteiro, fazendo o ar tremer e a pele arder como se a própria terra estivesse viva e respirando. É nesse cenário intenso que Killian começa a se transformar. Aos poucos, o rapaz europeu de olhar curioso dá lugar a um homem que sente o peso das diferenças e das injustiças. A plantação de cacau, que antes parecia uma simples oportunidade de trabalho, revela suas sombras, os nativos sendo tratados como mão de obra barata, as punições brutais, o silêncio que domina os rostos dos trabalhadores. E quanto mais Killian vê, mais o seu coração se inquieta.
Ele tenta manter distância, cumprir seu papel como bom espanhol, mas há algo dentro dele que o empurra para outro lado, o lado humano, o lado que não aceita calado o sofrimento dos outros. E é nesse vai e vem entre o que é certo e o que é esperado que surge Bizila de novo. Sempre calma, sempre observando. Ela é uma mulher diferente, com uma força que não vem da imposição, mas da serenidade. Quando fala, é como se o tempo diminuísse o ritmo. Quando sorri, o mundo parece mais simples. E Killian, mesmo sem querer, começa a se perder naquele olhar que carrega a sabedoria da terra e o mistério da selva. Os dois vivem em universos que não deveriam se cruzar. Ele é o filho do colonizador, branco, europeu, carregando o peso do poder que domina. Ela é uma mulher da tribo Bubi, filha do lugar, cercada de tradições, orgulho e resistência. O contato entre eles é visto como algo proibido, quase um sacrilégio. Mas o destino não costuma pedir permissão. Tudo começa de forma quase silenciosa. Um olhar demorado, uma conversa curta, um gesto de cuidado. Killian se interessa pelas histórias de Bizila, pelas lendas do povo Bubi, pelos rituais que celebram a natureza e os ancestrais. Ele quer entender aquele mundo de verdade, e ela, mesmo com receio, começa a ver nele algo diferente. Ao contrário dos outros colonos, Killian escuta. Ele não fala com arrogância, não trata ninguém como inferior, e é ali no meio do contraste entre o calor e o medo que nasce um sentimento impossível de conter. Os encontros entre os dois são escondidos, quase sussurrados pela selva. Às vezes é só um toque rápido de mãos, outras vezes um abraço roubado entre o cheiro do cacau e o som dos tambores. Eles vivem o amor como quem foge de um incêndio, sabendo que cada segundo é perigoso, mas incapazes de resistir à chama. E o filme mostra isso com uma sensibilidade impressionante. A mistura da paixão e da culpa, da ternura e da tensão. Cada cena entre Killian e Bizila carrega uma beleza triste, porque o espectador sente que aquilo não pode terminar bem. Enquanto isso, a tensão política na colônia começa a crescer. Há rumores de rebeliões, de revoltas silenciosas entre os trabalhadores. O governo espanhol começa a perder o controle sobre o território e o medo se espalha entre os colonos. Killian se vê no meio de um fogo cruzado. Ele entende os dois lados, mas não pertence completamente a nenhum. E para piorar, seu irmão Jacobo começa a desconfiar de que há algo entre ele e Bizila. Jacobo representa o oposto. Ele é o retrato do homem que se deixou endurecer pela colônia. Vê os nativos como subordinados, não como iguais. E a ideia de um relacionamento entre um espanhol e uma mulher africana o enche de raiva. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.